Olá, torcedor da Nação Tricolor, seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontrará últimas notícias do Grêmio, de primeira mão. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no time do Tricolor Gaúcho. Se inscreva no canal. Soares, que chegou ontem a Porto Alegre, já foi recebido por torcedores no aeroporto, mas hoje tem festa marcada para receber o Soares. Uma promessa, pelo que temos acompanhado de notícias, de uma belíssima festa com muita torcida hoje na Arena Grêmio para fazer uma apresentação, acho que digna ainda do que o Soares representa aqui no nosso universo futebol sul-americano e brasileiro, principalmente, né, Jade? Não tenha dúvida, Camila. A gente está vendo imagens ontem da chegada, né, do Soares com a família Porto Alegre. Hoje, pela informação que eu estava vendo agora há pouco, os ingressos comercializados todos estão esgotados. Todos os setores da arena do Grêmio liberados para a torcida, né, que adquiriu esse ingresso. Não existe uma estimativa de público, mas se trabalha com a ideia de 30, 40 mil pessoas hoje para a apresentação oficial do Soares, e a direção do Grêmio está prometendo surpresa, inclusive. Depois dessa apresentação em que ele vai interagir com o público, vai se dirigir para o auditório da Arena para conceder a sua primeira entrevista coletiva. Não há dúvida que é a grande contratação do futebol brasileiro, né, para 2023. Na minha avaliação, o Soares é o grande nome, é o grande personagem para esse início de temporada do futebol brasileiro. É uma jogada de muito bom gosto dessa nova gestão do Grêmio, né? E a partir disso, até já falei sobre isso em rede social, já escrevi sobre isso. Para o torcedor do Grêmio que ficou tão machucado nesses 2 últimos anos, com a penúria que foi o Grêmio, que culminou com o rebaixamento, inclusive, a vinda do Soares já reposiciona o clube, já recoloca o Grêmio num outro nível e mostra significativamente a mudança de postura dessa gestão que está assumindo agora, que é capitaneada pelo presidente Alberto Guerra, com a que Romildo Bolzan deixou, né, depois de 8 anos. Então, o alinhamento das ideias, essa postura mais agressiva no bom sentido de ir ao mercado e de dar uma resposta para o torcedor. Já são 9 reforços contratados e a principal contratação está aí, já vestindo a camisa do Grêmio, já fazendo as primeiras atividades, né, em campo. Essa mudança e esse sinal que essa direção dá para o torcedor, ela indica de que o Grêmio volta a ser aquele clube que sempre a gente se acostumou a ver, de um time que está ali para brigar. Se vai dar certo, e especialmente falando do Soares, esportivamente a gente não tem ideia ainda. Sim. Só a sequência de jogos, só o tempo vai dizer. Mas que o Grêmio tem, para o seu torcedor, a partir da chegada do Soares e da montagem desse novo elenco, uma perspectiva positiva para 23, disso eu não tenho dúvida nenhuma. A gente já viu também imagens do primeiro treino, né? Aquela famosa corridinha já no campo. Chegou ontem e tal, já fez o primeiro treino. Eu, particularmente, gosto muito da ideia de fazer festa para a torcida quando vem um grande nome, essa ideia de chamar o torcedor na arena, fazer uma festa de luz, apresentar um grande jogador, claro, para a torcida. Depois, da entrevista coletiva, eu gosto bastante. Já fiz algumas, já acompanhei algumas como repórter. E acho legal, acho que envolve o torcedor, acho que é uma possibilidade de trazer o torcedor para próximo do clube, de fazer uma festa ali, início de temporada, que está na expectativa de ver o início de temporada do clube, ainda mais numa volta à Série A, como é o caso do Grêmio. E confesso que estou numa expectativa positiva do Soares. O que você acha, Ana? Não, o Jader roubou um pouco do meu pensamento. Desculpa. Um pouco do meu também, o nosso viu? professor Xavier... Você não viu que ela estava pensando isso? Brincadeira. O professor Xavier é muito bom. roubou Professor nosso Xavier pensamento. É muito bom. Roubou meu pensamento. Porque eu estava da minha folga, assim que eu voltei da Copa, né, a folga de Natal, e aí saiu a especulação do nome. Eu achei incrível. Achei incrível porque a minha linha de pensamento é exatamente essa. A torcida do Grêmio precisava de um carinho. O ano passado foi muito difícil. O time subiu com muita dificuldade, sofreu muito, jogando mal, com os principais jogadores não respondendo tanto, né, Jader? Assim, então, eu acho que foi um ano muito difícil. A queda já tinha sido muito dolorida. Então, assim, o torcedor precisava desse carinho. A diretoria antiga tentou fazer com que isso se amenizasse com o retorno do Renato, mas o torcedor precisava olhar o time de um ponto de vista protagonista. Vai dar certo, não é aquilo, né? É outra coisa. Mas é o carinho que eu acho que o torcedor do Grêmio merece. Depois de tudo que passou, né? Assim, deixar para trás, exatamente não lembrar do que aconteceu. Não tem nada para tirar de positivo da temporada passada. E agora olhar para frente com uma perspectiva muito positiva e com essa grande contratação que, independentemente da idade, né? Já passou agora o último ano aqui na última temporada no futebol sul-americano. Eu acho que para o futebol brasileiro tem tudo para dar certo. Acho que vai ter uma questão da adaptação
pela questão física, principalmente, né, pelo número de jogos que a gente tem, gramados muito ruins, eu acho que isso tem um impacto direto nas lesões aqui no futebol brasileiro, né, na preparação física também. Mas eu achei muito legal essa contratação, achei que o Grêmio foi muito criativo, muito rápido na negociação, não deixou nenhum clube atravessar com proposta maior, financeira, e eu acho que minha expectativa hoje é positiva, né? Espero que daqui a alguns meses, né, Paulo Nunes? A gente já aqui comentando o jogo do Grêmio. Não é o Paulo Nunes, mas é o Luiz Soares. Falar nisso, antes dele completar, você estava falando de cobertura de grandes jogadores, eu estava lembrando que eu, como repórter de rádio, fui fazer a apresentação do Grêmio, trabalhava na Rádio Gaúcha lá ainda no início de 2000. E o Paulo Nunes, ele errou a embaixadinha. Os caras chamaram Ivete Sangalo, chamaram não sei o quê. Aí me posicionaram na entrada do vestiário para recepcionar a Ivete Sangalo, que cantaria na festa, para apresentar as grandes estrelas do Grêmio para o início de 2000, com a parceria de uma empresa que depois não deu certo. No Flamengo foi a mesma coisa, foi a mesma empresa, inclusive, aquela. Entre essas estrelas estava esse rapaz aqui. Ele errou a embaixadinha, fala que sim, por favor. Não, mas não teve embaixadinha. Os caras foram chamados de um túnel com luzes e tal. De embaixadinha, meu Sim, o Paulo Nunes, Nenê, Marinho, Amato, Astrada, Ronaldinho, eram uns caras assim. Me lembrei dessa... Mais ou menos? Um atacante mais ou menos, um outro que, né, a gente... Fazia uns golzinhos. Camila, era a volta desse cidadão ao Grêmio, inclusive, né? Os dois fizeram a colocação que para mim é a primordial. É trazer o torcedor do Grêmio de volta a sorrir, né? Eu faço alguns, o Jader sabe disso, eu faço alguns eventos de consulados, e o que a torcida do Grêmio sofreu esses 2 anos, absurdo, assim, em relação, né, de ver aquele time que caiu, né, foi para a zona do rebaixamento e não conseguiu se sair dela, e foi até o último jogo naquela angústia. E depois você pega um campeonato, né, de Série B, em que o Grêmio teve muitas dificuldades, classificou, porque as outras equipes, né, não chegaram, não tiveram condições de passar, porque não foi... Um acesso culposo de alguns clubes na Série B ano passado, né? Não tem intenção de subir. O Grêmio foi um desses. Então, assim, para mim foi importantíssimo, acho que um movimento certíssimo da direção, trazer um cara desse tamanho, né, para ajudar, né? Não é só também para fora de campo, para a torcida. Porque eu tenho consciência e penso e acredito que ele vai ajudar muito dentro de campo. Pela sua experiência, pela capacidade de vencer. É um profissional, a gente sabe que ele é um profissional, onde ele vai, ele se entrega ao máximo, não é aquele jogador que vem passar dias aqui. Eu acho que o Grêmio acertou muito, não só na relação de atleta, mas também no marketing do clube. A torcida do Grêmio precisava demais sair dessa situação. Eu acho que, junto com essa equipe que o Grêmio está montando, eu estava conversando com o Jader lá no café que a gente estava tomando, com a estrutura que o Grêmio está montando, é um time que pode dar sinais de alguma coisa. É óbvio que quando você sai da Série B, você tem que estar muito mais preocupado em não voltar de novo, né, para essa ascensão, do que propriamente lá com as primeiras colocações. Mas é uma equipe que, se encaixar, e isso vai, como a Ana falou, vai no dia a dia, vai nas vitórias, vai na confiança, mas se encaixar é uma equipe que pode dar trabalho. Quero ir no primeiro Grenal, hein? Vou instalar aqui, hein? Quero ir no Grenal, vai de ser Luiz bacana. Soares. Vai ser bacana. Não, e um facilitador da história da de briga chegada... ele é bom também, desculpa. Ele morde a galera ali, o negócio é bom. Cuidado com a mordida, mas... Parou, né, de morder, mas é assim... Mas Mas o gênio dele... O gênio dele com o Grenal vai ser legal, né? Vai. A Ana estava falando sobre a adaptação, né? Tem um facilitador que talvez possa ajudar na chegada do Luizito, que é o fato do Carbadio, né? O volante foi eleito o melhor jogador do último campeonato do Uruguai pelo Nacional, jogou com o Luizito. Então, ele já tem alguém... Pra tomar o mate, né? Pra tomar o mate. Pra matear. O Kahneman, que é um cara da casa, né? E tal. O Cristaldo tá chegando, o argentino meia também. O Renato... Né? E o Renato que é o cara... O Renato vai querer mostrar os DVD pro Luizito. Aquele papo boleirão e tal, de encostar e tal. O que o Paulo diz, precisa da liga, mas que a montagem, o time que está se desenhando por enquanto, ele é um time interessantíssimo. Sem Diego Souza? Sem Diego Souza. A gente Diego viu... Souza é alternativa. Num primeiro momento é reserva do Soares. Curiosa para essa história, essa resenha aí. Acho que debateremos muito isso aqui nos próximos dias. Diego Souza ou Soares? Tem espaço para os dois no ataque do Grêmio? Por que ele joga os dois juntos? O desafio do Renato é fazer os dois jogarem juntos. Acho que vem de Luizito e mais um, né? Paulo não vai voltar, né? Ele está de olho no Michael, né? Não desistiu do Michael e o indicativo é de que o Michael já esteja acertado com o Grêmio. Só faltando o clube dele lá arrumar uma pendência que tem com a FIFA, né? Michael Esflá?
O ex-Flamengo. Sim, salvou muito o Renato, inclusive. Exatamente. Né? Que é um pedido do próprio Renato, né? Era o único pedido jogo do do Flamengo com o Renato, Renato, era a bola no Michael e resolve aí. Mas tem a questão de não poder fazer transferência. Isso, tem tá? o transfer ban e poderia ser empurrado para julho, mas parece que estão conseguindo para janeiro. Já há um acerto do Michael com o Grêmio, né? Só dependendo dessa situação. Se houver a liberação, então o clube dele, eu não lembro agora, desculpa, me falhou a memória do nome do time do Michael. Mas, havendo essa possibilidade, o clube pode contratar mais jogadores e liberaria, então, imediatamente, o Michael para se apresentar ao Grêmio. A nossa memória mais recente do Soares é da última Copa. Ele disputou a Copa de 2022. Al Hilal é o nome do Michael. Obrigado. Ele disputou a Copa do Catar. E aí a gente tem uma participação do Uruguai muito rápida na Copa, né? Discretíssima, então, discreta, e do Soares também um pouco. Ele alternou a titularidade com o Cavani, né? Então, ele na Copa do Mundo não atuou o tempo todo em nenhuma das 3 partidas, mas ele contra a Coreia foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo, foi titular. Contra Portugal, ele entrou aos 28 minutos do segundo tempo, o Cavani foi o titular, e contra a Gana, ele foi o titular, substituído aos 21 minutos, e aí a gente viu as imagens do Soares no banco de reservas, né? Quando o Uruguai ia sendo eliminado, ele sofrendo ali no banco. E o Uruguai, de fato, não passou às oitavas de final. E aí, já as últimas temporadas do Soares, desde que ele deixa o Barcelona ali na final da temporada 2019-2020, a primeira temporada dele no Atlético de Madrid, 2020-2021, são 38 jogos, 21 gols, 3 assistências. Na segunda temporada que nós já estamos vendo, 2021-2022, 45 jogos, 13 gols, 2 assistências. E aí, já na última temporada, teve aquela expectativa de se disputar a Libertadores, o Nacional acabou caindo para a Sul-Americana, ele veio para disputar a Sul-Americana jogando pelo Nacional do Uruguai, 16 jogos, 8 gols, já estava pertinho do futebol brasileiro agora, em 2023. Vai jogar o Campeonato Brasileiro. Tem um fator que pode ajudá-lo muito, né? Porque o Grêmio não vai disputar nem Libertadores, nem Sul-Americana. O Grêmio vai se propor, né, junto com a Copa do Brasil, ao brasileiro. Então isso pode ajudar bastante, porque a sequência poderia atrapalhar. Lembrado. Né? O Grêmio tem 38 jogos da Série A, um pelo menos de Copa do Brasil, 39, um da Recopa do Rio Grande do Sul, que é disputado, é um jogo único, são 40, e no Campeonato Estadual são 16? São 12 times, são 11 jogos, mas ali sempre pode ter, digamos que o Grêmio vá a 55 jogos na temporada. Que sonho, hein? 55. Mas não vamos tirar a importância de um Grenal... Não, que é diferente, né? É outro, aí o Grenal é um jogo à parte, é um campeonato à parte. Né? Tem o Campeonato Gaúcho e tem o Grenal. Exato. E aí tem E vão ter 2 pelo menos no Brasileiro ainda, né? É. Volta a ter o Grenal no Campeonato Brasileiro.